Vamos lá. Bem, deu o nosso horário. Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês. Agora são 19 horas e 31 minutos. Nós vamos dar início aqui à nossa programação. Enquanto o pessoal chega, eu acabei de dar uma olhada aqui na nossa página do evento. Temos 91 pessoas que se inscreveram para participar aqui da nossa live. Algumas vão acompanhar pelo YouTube, outras vão entrar aqui na sala. Então, daqui a pouco deve estar chegando mais algumas pessoas. E nós vamos apenas dar alguns recados aqui, enquanto o pessoal está chegando, enquanto eu vou adicionando aqui a turma, para a gente poder dar início à nossa programação, tá bom? A primeira coisa é que essa é uma atividade aqui da Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira, em parceria também com o nosso sínodo aqui de Limeira. Então, algumas pessoas estarão aqui conosco também do nosso sínodo. Nós já temos aqui a presença de alguns pastores também, e nós agradecemos, então, aí a presença de todos os irmãos aqui de Limeira e de algumas cidades aqui também do nosso sínodo de Limeira. Eu queria já começar agradecendo também a Márcia por aceitar o nosso convite para falar desse tema tão importante, que é o novo material aí da nossa editora. E se você que, inclusive, é presbiteriano, mas usa outra revista de uma outra editora, então agora você precisa conhecer esse material para você ou voltar para as nossas revistas, ou iniciar aí com as nossas revistas que estão reformuladas e em um estágio muito bom. Então, agradeço aí a Márcia, daqui a pouco ela vai se apresentar. Também, no final da nossa programação, nós vamos sortear esse livro da editora Cultura Cristã, da nossa irmã Inês, Educação e Personalidade. Então, no final da nossa live, fica aí. Se eu esquecer, alguém me lembra, tá? Desse sorteio aqui, para a gente poder fazer esse sorteio. O sorteio vai ser através lá da nossa página de inscrição do evento. Então, se você não fez a sua inscrição, é necessário que você faça lá, porque nós vamos sortear a partir do número lá da inscrição, tá bom? Então, vamos aguardar apenas mais 2 minutinhos, enquanto o pessoal está chegando. Ainda tem muita gente para chegar, mas não vamos poder aguardar muito, tá bom? Bem, vamos aproveitar esse 1 minutinho aí. Eu queria que os pastores aí abrissem o microfone e aproveitassem aí para falar o nome e a cidade aí na qual pastoreia. Os pastores que estão aí presentes. Pastor Jair, da Igreja Presbiteriana Filadélfia, em São Carlos. Pastor Elvésio, da Igreja Presbiteriana de Brotas. Temos mais reverendos aí? Bem, então, 19 horas e 35 minutos. Demos 5 minutos aí de tolerância aí para o pessoal estar chegando. Vamos dar, então, início à nossa programação, à nossa live aqui, ao nosso treinamento. Eu vou pedir para o nosso irmão... Deixa eu ver aqui quem que eu vou pedir para fazer essa oração. Vou pedir para o nosso irmão Elvésio aí, que é o vice-presidente aqui do nosso Sínodo de Limeira,
se faz presente aqui também o reverendo Jair, que é primeiro ou segundo secretário, reverendo? Segundo secretário. Primeiro Segundo. secretário. Primeiro, Protocolo. né? Você estava com vontade de ser segundo, né? Eu cansei. Ok. Então vamos com o nosso vice-presidente, ele fará uma oração e aí a gente dá início à nossa programação. Pai bondoso, nos encontramos para aprender mais de Ti, para celebrar o Teu glorioso nome, para que o ensino de Jesus seja tão coerente e vívido para o mais simples até o mais experimentado, para aquele que está começando e aquele que já tem uma longa caminhada. Nos ensine, dá-nos sempre essa disposição. Louvamos a Deus pela vida da Márcia, que se dispôs a trazer essa palavra de ânimo, de incentivo e de evidenciar esse novo material. Que seja uma noite de ensino, de crescimento e continuar conhecendo a Cristo, crescendo em Cristo e servindo para Cristo Jesus. E no nome dele oramos. Amém. Amém. Então, pessoal, eu queria então agradecer mais uma vez aqui a nossa irmã Márcia, que prontamente se dispôs aqui a estar conosco para falar desse novo material. A Márcia é editora assistente da nossa editora Cultura Cristã, já trabalha com crianças há muito tempo, na verdade, desde quando eu conheço a Márcia, e tem uma vasta experiência nesse trabalho infantil e que participou ativamente da reformulação também desse material. Então, eu queria passar a palavra para que ela se apresentasse melhor, falasse de onde ela fala, inclusive, cidade onde mora, e depois ela vai, então, fazer a explanação do assunto. No final, nós teremos ainda um pequeno tempo para algumas perguntas e respostas sobre esse novo material também, tá bom? Então, passo a palavra para a Márcia, mais uma vez agradecendo e uma boa noite a todos. Joia. Obrigada, Jailson. Boa noite, pessoal. Nesse momento, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro. Na verdade, a minha vida é uma salada, né? Muita gente pensa que eu moro em São Paulo, porque eu trabalho na editora, mas, na verdade, eu moro no Espírito Santo. E eu me autodenomino cariominexaba. Eu sou uma boa mistura de carioca de nascimento. Eu estou aqui no Rio porque vim visitar meus pais. Entre um treinamento e outro, eu estava no sul de Minas nesse final de semana, e no próximo estarei na região dos Lagos do Rio, então eu aproveitei para vir aqui ver meus pais. E há já 15 anos, um pouquinho mais de 15 anos, em São Mateus, no norte do Espírito Santo. Então, lá realmente é a minha casa, né? Nós estamos lá, eu e meu marido, já há quase 16 anos. Eu sou casada com o Marcelo, eu tenho 2 filhas, tenho um netinho e um segundo que está para nascer. E tenho, como o Jailson falou, Jailson falou, eu já tenho trabalhado com crianças já há algumas décadas, né? Na verdade, daqui no Rio, desde a minha adolescência, e depois com Ibel, a Viçosa, Minas Gerais, foi meu primeiro campo de trabalho, e por aí vai, né? E na editora, como autora, eu estou em torno de uns quase 30 anos, mas como editora há quase 16. E tem sido assim, uma alegria enorme, não só produzir o material, mas também esse contato, ainda que virtual, esse contato com o pessoal e poder ajustar, sabe? É muito bacana isso. Esse contato me auxilia muito, e a equipe, a gente ajustar e fazer um material que realmente atenda a nossa igreja, né? Ao reino do Senhor. Então, vou passar aqui com vocês, eu vou compartilhar alguns slides, todo esse slide, no final vai ter um QR Code que vocês vão poder baixar, ok? Eu incentivo você a anotar algumas coisas, talvez anotar alguma dúvida, alguma coisa que você queira falar, talvez você pode usar o chat, você não precisa ficar esperando até o final, se quiser falar alguma coisa. Como eu não tenho condição de ficar vendo o pessoal levantar a mão, eu peço que você coloque alguma observação ou dúvida no bate-papo, tá ok? E à medida do possível eu vou ver, vou pedir ao reverendo Jailson para que me ajude, caso eu não consiga ver, beleza? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ok?
Esse agora, né, é o nosso novo logo, a Cultura Cristã Kids, né, é o nosso material. E eu quero começar mostrando para vocês algo que para a gente é muito, muito importante, muito caro para nossa equipe. Nós temos algumas distinções para a gente elaborar o currículo, escrever as lições, cada detalhe. Então, quero mostrar para vocês brevemente, eu depois posso passar um link, porque o nosso editor-chefe, ele fez um texto sobre isso, está no nosso blog, lá na parte de dicas do editor, mas aqui eu vou dar uma visão geral, tá ok? A primeira distinção não poderia ser outra, né, gente? O nosso fundamento é a escritura, é a palavra. É com muito zelo que tudo que nós escrevemos é conferido, a gente volta lá e, né, usamos bastante comentários fidedignos, né, passa por uma revisão teológica também, então, porque o fundamento não podia ser outro a não ser a palavra. E, só que a palavra também não pode ser naquela coisa do achismo, eu interpreto assim, você interpreta de outra forma, então, para complementar, a gente usa como orientação os símbolos de fé de Westminster, e isso está bem nítido no nosso material, quando todas as lições, isso desde os pequenininhos de 2 anos até os juniores, até 11 anos, a gente, em todas as lições, nós temos chamado link com o catecismo. Com os pequenininhos, nós usamos esse livreto, que é o meu Catecismo de Doutrina Cristã, e a partir de 7 anos, a gente já usa o breve catecismo. Não é, pessoal, que a gente vai, assim, ensinar o catecismo durante a aula. A gente faz um link. Entendemos que o catecismo é melhor estudado, ensinado no âmbito do lar, ou também muito divulgado também nas sociedades internas, como a UCP, mas fazemos esse link em todas as lições. E uma coisa muito bacana também é que nós temos esses cards, né? A princípio pensamos em fazer um card para já vender, mas já está disponível, você pode baixar, toda terça e quinta a gente coloca no nosso Instagram. Mas, se você quiser baixar o PDF com as 107 perguntas e respostas do Breve Catecismo, é só você entrar no Linktree da nossa editora e baixar esse arquivo, ok? Porque nós queremos sempre fazer essa união entre o que temos estudado e o que o Catecismo aponta. A terceira distinção, ela é bem clara, o nosso objetivo é a glória de Deus e nos alegrarmos nele. Não é para enaltecer a editora, nenhum personagem, nenhum autor, nenhuma pessoa da equipe, nada, nem a própria IPB. O nosso objetivo é a glória de Deus e promover a alegria nele. Como diz o nosso editor-chefe, né, o Cláudio, igreja é lugar de gente alegre, e nós queremos também promover isso. A quarta distinção tem a ver com a história da redenção. É muito nítido que nós queremos mostrar que as escrituras vão revelando o plano redentor, de Gênesis, né, até a vinda do Senhor Jesus e até a consumação. E, por isso, nós também disponibilizamos gratuitamente um arquivo com essa linda linha do tempo, gente. Ela foi ilustrada pelo Marcos Natti, talvez alguns de vocês conhecem, né, pelo Instagram e o Facebook, ele tem a página chamada Brother Bíblia, o Natti, né, o Marcos Natti é nosso ilustrador também do território Teen, né, dos adolescentes, e ele, então, fez essa linda linha do tempo, que você pode baixar, no final vai ter um QR Code também, se você não conhece ainda, você vai poder baixar. E um detalhe que eu coloquei aí em cima, para vocês verem, é que a gente já coloca as principais alianças, né? Adão e Eva, Noé, Abraão, Moisés, Davi e o próprio Jesus. A gente coloca tá pequenininho ali embaixo, eu só destaquei aqui em cima para vocês verem essa questão desse referencial. Por isso, todas as lições, de novo, né, desde pequenininhos até os maiores, a gente tem chamado o link com a linha do tempo. Então, se a criança vê determinada história, narrativa, livro, poesia, seja o que for, opa, onde é que está isso? Naquela linha do tempo, até os pequenininhos. Nós até ponderamos muito com as autoras, com os nossos consultores, porque a criança pequena, ela não tem a noção de cronologia. Mas a gente começou a ver, não, vamos colocar pela linha do tempo, que ela vai vendo, opa, tem a cruz, né, que a cruz, ela
Deixa eu voltar aqui para a gente ver, olha, a cruz, ela ocupa um grande espaço, ela é um destaque, então a criança já vai assimilando assim, né? Olha, antes, o depois. Ah, um detalhe, gente, essa linha do tempo, eu tenho recebido muitas fotos de gente que está fazendo essa linha do tempo, assim, inclusive, vou falar da minha igreja, o meu pastor pediu para colocar no vestíbulo da igreja. A Comissão de Educação Cristã lá pediu para fazer um marca-página para todos os adultos, porque tem muito adulto que não sabe isso aqui, né? Então, esse link é bem bacana, né? O link com a linha do tempo. E tem tudo a ver com a nossa próxima distinção, que o referencial para falar de todos os relacionamentos, né, com o Senhor e entre o povo de Deus, o referencial da aliança. Entramos, né, em aliança com o Senhor. O Senhor entra em aliança conosco e nós somos o povo da aliança. Então, essa também é uma ênfase do nosso material. E essa parte aqui, que eu queria até gastar um pouquinho mais de tempo, é a nossa cristologia, né, que é a ênfase cristo-icônica. Não é uma palavra tão comum assim, né? Talvez o cristocêntrico seja uma palavra mais comum, mas no nosso material a gente tem mais essa preocupação. Vamos mostrar um pouquinho o que seria isso. Primeiro, é interessante ressaltar que durante muitos e muitos anos, da forma como muitos aqui aprenderam as narrativas bíblicas, e muitos aqui ensinaram, assim como eu ensinei, vendo essas narrativas de formas desconexas, e também, assim, apresentando, heróis e vilões, né? Mostrando, assim, o que a gente pode aprender, né, com esses heróis, né? O que a gente deve rechaçar com esses vilões. E a gente percebeu, né, quer dizer, que eu digo assim, isso foi mostrando, né, os teóricos da educação e também os teólogos, mostrando que isso, na verdade, estava gerando frustração e orgulho, além de, na verdade, não ser bíblico, porque a gente precisa apontar para o Senhor Jesus. Então, o que seria essa frustração? Eu posso tentar o que for, mas eu nunca vou ser igual Davi, eu nunca vou ter a coragem de Daniel, eu nunca vou ter a paciência e toda aquela resignação de Jó. Então, você se compara com um herói e fala, não dou conta disso. Ou então um orgulho, porque você se compara com um vilão e fala assim, não, mas eu não sou tão ruim como fulano. Ou então vem aquele orgulho assim, acho que eu estou caminhando, acho que eu estou assim, chegando perto ainda do apóstolo Paulo. Então, começa com comparações, e não é isso que a palavra, na verdade, aponta, não é isso, né? Quando a gente busca, que a gente chama de um moralismo, né, de um exemplarismo, que é uma busca da aprovação de Deus pelo comportamento. O mais que a gente fala que o evangelho é pela graça, no fundo, a gente passava isso. Olha, seja obediente, né? Até muitos dos nossos cânticos mostravam isso. Aquela necessidade, né, de você falar, olha, cuidado isso, cuidado aquilo, o Senhor está vendo, né? Como se a gente fosse aceito pelo Senhor mediante as coisas que a gente faz, né? E outro detalhe também é que muitas vezes as narrativas, elas não tinham uma conexão uma com a outra. Então, ao falar, por exemplo, de Ruth, ao falar de Raabe, que é tão nítido, por exemplo, a questão, né, da genealogia em Jesus, a gente não fazia essa conexão. E uma coisa que ficou, assim, bem frisado mesmo, sabe? Esse conceito. A Escritura é a história da redenção que se revela progressivamente, mas não é para a gente só saber. Não é para eu saber, tal fato liga lá. Não. É o quê? É para formar Cristo em nós. Então, não é simplesmente saber, mas é a formar. Aí, olha, aqui que é o gancho para a gente entender melhor essa abordagem cristocônica. Olha aqui. Se a gente falar em Romanos 8, 29, diz assim: aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. A palavra imagem aqui é a mesma palavra que, transliterando no português, dá a ideia de ícone. Né? Imagem, ícone. Então, já começa a ver isso aqui. O professor e pastor Tarcísio Carvalho, eu gosto muito quando ele fala que a imagem tem muito a ver, ainda mais a gente, né, que tem a ver com imagens digitais, tem a ver com pixel, né? Então, por isso eu coloquei essa cruz aqui. É como se cada pontinho ali, né, cada pixel, essa junção toda forma uma imagem.
É como se a gente fosse falar do plano da redenção, né, colocando o símbolo aqui, a cruz, é como se cada pixel fosse uma parte das Escrituras, que está mostrando o Senhor Jesus para sermos conforme a sua imagem. É aí que vem essa questão dessa abordagem Cristo icônico. Porque essa palavra, né, imagem, né, ícone, é para a gente ser como Jesus. Agora, repara o seguinte, a gente cumprir algumas exigências morais, ou seja, temos alguns atos como obediência, paciência, coragem, resignação, humildade, que a gente vê exemplificado em algumas pessoas, tudo bem falar sobre essas pessoas. Não, aqui é diferente de moralismo. Por quê? Porque a gente está falando que a gente, olha, ok, essas pessoas tiveram, e nós vamos cumprir, porque existe exigência moral na palavra, mas nós vamos cumprir no poder do Espírito Santo de Deus. A partir o quê? Porque o Senhor Jesus nos concedeu. Nesse livro que nós usamos, que é o texto primeiro de Abraham Kuruvilla, ele diz uma coisa, né? Elogiou, a Bíblia elogia determinados personagens, se elogiou, a gente elogia também. Veja lá em Hebreus 11, 12, né? Assim, olha, elogiou, a gente elogia. Mas a gente entende que essas exigências que foram cumpridas à luz do perfeito homem, que é o Senhor Jesus. Então, a gente aponta para ele. Por isso que é diferente, não é uma abordagem moralista exemplarista. Porque a gente não está, assim, fazendo para ser aceito e amado por Deus. A gente está fazendo para sermos como Jesus. Tá? Essa virada de chave. Vamos ter exigências morais. Porque existe, né, gente? Lógico. Existem algumas coisas que devemos fazer, mas é na dependência do Senhor, para sermos como Ele. Por isso que todas as lições, é o cabeçalho da lição. Assim que você vê o texto, vê o versículo para memorização, a gente já parte por isso aqui. Essa lição me ensina sobre Deus, tal coisa. E me conecta a Jesus. Isso aqui, para a gente, da autoria e da edição, é muito importante, porque a gente sempre volta, peraí, o que esse texto aqui me aponta? É um exercício, que é uma quebra de paradigma, porque é muito mais fácil a gente pegar, ainda mais que a gente está vendo agora narrativas do Antigo Testamento, é a gente entrar naquela abordagem exemplarista, né, moralista, mas isso aqui tem sido uma virada de chave também, estou falando de várias viradas de chave, né? Isso aqui ajuda muito a gente na hora de preparar, estudar a lição, lembrar que precisa nos conectar com Jesus. A sétima distinção é com relação à aplicação. Outra preocupação nossa, ao darmos a lição, tem que ter aplicação. Pessoal, familiar, social, eclesiástico, seja, né? Vamos ver a aplicação. Porque não podemos, é que nem um carro, por exemplo. Você tem um carro lindo, maravilhoso, mas se não tem motor, você não vai fazer nada com ele. A mesma coisa, quando você tem uma aula maravilhosa, você não tem uma aplicação, você não anda, né? Então, nós queremos ver a questão da vivência daquilo que é ensinado. Né? Por isso que nos ajuda também um tópico que tem na lição do aluno, chama Momento em Família. Nós já tínhamos, continuamos, e estamos, assim, bem a questão da aplicação. Como que o conteúdo estudado pode ser aplicado na minha vida em família, algumas atividades que eu posso fazer em família, alguns desafios que eu vou fazer como estudante, seja o que for, sempre tem alguma coisa para fazer, né, com o aluno, né, em família. O oitavo é a cosmovisão cristã, ou seja, isso que eu estou aprendendo me faz ver a cultura, o ambiente, a escola, tudo que eu vivo, como que eu posso ver isso à luz da Bíblia? Como que isso muda o meu modo de ver? Né? Não tem como eu estudar a palavra e ver as coisas ao meu redor da mesma forma. Então, também é uma preocupação nossa. E a última, não menos importante, lógico, é colocar a criança não somente como alguém que é discípula de Jesus, mas também precisa falar de Jesus e precisa discipular outras pessoas, precisa anunciar o evangelho. Então, temos sempre, né, esse foco, olha, a mensagem não é só para você, você é
parte dessa engrenagem para levar, para anunciar, proclamar o evangelho. Então, com tudo isso em mente, nós temos esse objetivo, que é a formação do caráter cristão na vida das crianças. E é para a glória de Deus. Não é somente para a família ficar feliz, para todo mundo ficar contente, a igreja está edificada, não, é para a glória de Deus, em última análise. Estamos juntos até aí, minha gente? Estamos juntos? As 9 distinções, joia? Então, vamos ver um pouquinho agora das nossas faixas etárias, e o que a gente chama também de eixo norteador. O que norteou a gente escrever para cada, tá ok? A Catiana, eu vi aqui que levantou a mão, e a Roberta. É isso mesmo, gente? Vocês querem abrir o microfone e falar alguma coisa? Fique à vontade. Oi? Ah, desculpa, ô Márcia, eu acho que eu acabei mutando você também aqui. Eu tentando permitir que os outros abram o microfone. Quem quiser agora tentar abrir o microfone para fazer pergunta, tente aí agora. Quem levantou a mão, por gentileza? Ah, agora eu acho que sim. Tente aí agora, por favor. Agora sim. Márcia, quero só tirar uma dúvida. Você falou primeiro fundamento, segundo objetivo, o terceiro tópico eu perdi. Márcia, seu microfone está mutado. Ah, espera aí. Ah, hum, deixa eu ver aqui. Tenta aí agora, Márcia, por favor. Só se você sair e entrar novamente. Talvez dê certo. Por favor. Olá, Ah, sim. Pronto. Agora deu certo. beleza. Eu vou repetir o que eu falei no início, talvez nem todos estavam presentes. É o seguinte, no final dessa conversa, eu vou disponibilizar todos esses slides. Eu vou fazer tem um PDF prontinho, você só vai acessar aqui o QR Code e você vai poder ter, tá? Então, se perdeu alguma coisa, a gente pode, você pode depois ver isso, tá bom? Beleza? Acho que foi a Fran, né, que perguntou. Obrigada, Márcia. Então tá bom. Fica Tá tranquila. joia, Fran. Beleza. Mas é muito bom anotar. Segundo os especialistas, a gente memoriza e grava muito mais quando a gente está anotando. Eu estou anotando aqui, daí passou o terceiro, passou rápido, não consegui anotar. Beleza, é bom porque, né, você vai, quando a gente sabe que vai ter o material lá, né, a gente deixa e não
E não pega bacana. Vamos lá, deixa eu colocar aqui de volta. Opa. Deixa eu colocar aqui no ponto que a gente estava trabalhando. Ok, os eixos. Estamos juntos de novo, gente? Beleza? Então, vamos lá. Como eu falei, quando a gente fala das faixas etárias, é muito interessante a gente observar essas faixas, porque todo o programa é dentro, não somente da idade, mas também desse período. Olha só, vamos entender melhor observando isso aqui. A primeira é o primeiros passos, continuamos com o mesmo nome, a mesma idade, 2 e 3 anos. A gente tem os conceitos basilares. A Larissa falou, sirvo no berçário da minha igreja e sinto falta do material dessa faixa etária. Ai, tem previsão ainda não, Larissa. Olha, a gente tem lutado, viu? Não é que a gente esqueceu disso, não. Mas nós vamos fazer. Temos até assim, já temos a ideia do Passinhos Baby e tudo, mas vamos lá, tá? Ora por nós. Então, muitas igrejas têm feito o que a minha igreja tem feito, sabe? Adaptar esse material do Primeiros Passos também para berçário de alguma forma, ok? Então, com essa turminha, a gente trabalha os conceitos basilares, ou seja, quem é Deus, quem é Jesus. Então, a gente trabalhou, Deus é o Criador, foi a primeira revista. A segunda, Deus é o Senhor, é a continuação, porque aqui no Deus é Criador, a gente vai até a queda. Aí depois a gente continua com a formação do povo de Deus. Então, a gente fala de Noé, a Torre de Babel, não, Torre de Babel não, Noé, Abraão, aí depois nós vamos falar sobre o Deus que sustenta a gente. Então, vamos mostrar como que Deus, né, lá em Moisés, o povo no deserto, Elias, Eliseu, como é que Deus sustentou. Depois vem Jesus o Salvador, a terceira revista, que aí já é, né, nascimento, né, ministério, morte e ressurreição de Jesus. E a última, que é o meu serviço de adoração, é quando, o que eu faço em diante disso, né? O que eu tenho, o que eu faço. Então, a gente fala a casa de Deus, conhecer a casa de Deus, o que eu faço na casa de Deus, conhecer a Bíblia, como relacionamento com a Bíblia, a oração e tudo isso, tá? Então, essa galerinha, ela tem esses conceitos basilares. A mesma lição é dada 2 vezes, tá? Então, por exemplo, a lição 7 foi Abraão, a lição 8 vai ser Abraão também. Só que a gente vai mudar o visual, mudar a atividade e também até a ênfase. Na primeira vez que você conta a lição, você está mais preso à criança entender a narrativa. Da segunda vez, a gente repete a narrativa, mas também reforça o atributo de Deus. O que a gente aprende sobre Deus nessa lição, né? Então, é essa turminha que a gente faz a repetição. Tempo atrás, conversei com uma professora, ela falou, Márcia, mas se eu repetir 19 lições, eu tenho 38. Eu falei, não é repetir as 19. Já está repetido lá na revista, tá? 1 e 2 é o mesmo assunto, 3 e 4 é o mesmo assunto, tá ok? Agora, aqui tem uma grande mudança. 4 a 6 anos, que é o Firmando os Passos, 7 a 9, antigamente quem conhecia nosso material era 7 a 8, 7 a 9, nós temos como eixo norteador a cronologia. Então, é um currículo cronológico onde aponta para a redenção. E a mesma coisa que a turminha de 4 a 6 anos vê, a turminha de 7 a 9 vê. Quando eu digo a mesma coisa, eu digo assim, o tema, mas tudo que envolve ali, o tipo de aplicação, a própria narrativa, a gente aprofunda mais com os maiores. Com os menores, a nossa preocupação é que eles tenham essa ideia geral de Gênesis e Apocalipse durante esses 3 anos. Olha aqui as revistas, são 6 revistas no total. Então, 2 anos para o Antigo Testamento e 1 ano para o Novo Testamento. Então, nós temos ali, né, do primeiro ano, da criação até Salomão, no segundo ano a gente começa já em Roboão e vai até a volta do cativeiro, e vamos ter estudos especiais sobre Provérbios e Jó. Jó, a gente sabe muito bem que está lá perto de Abraão, na linha do tempo, Jó vai aparecer lá, eles vão entender que está lá, mas nós vamos ter lições especiais sobre Provérbios, sobre Jó, né, livro de sabedoria, tá? E terminamos o terceiro ano com o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, e na sequência a gente já passa para
Paulo, as cartas, até chegar em Apocalipse, ok? Então, lembrando, 4 a 6 anos é uma ideia mais ampla. Depois, 7 a 9 é mais detalhe e aplicação para a idade, né, logicamente, deles. Então, veja a necessidade, gente, da gente separar as salas. Se eu quero ver a Bíblia como um todo, eu preciso ter 3 anos. Esse aqui, eu sei que vai ser um grande desafio para muitas igrejas. Porque se eu faço, por exemplo, uma sala de 5 a 7, aí você fala, mas 5 a 7 são 3 anos. Tá, mas 5 é um tipo de revista, 7 é outro tipo de revista. Vamos falar um pouco sobre isso, talvez, quando a gente bater um papo, né? Bom, então, conceitos basilares, cronologia aplicada à questão da redenção, e a gente fecha aqui com a doutrina aplicada e apologética, tá? Gente, tá indo ok o compartilhamento? Parece que deu um problema aqui no meu... Hã? Sim, Parou? deu um probleminha, Márcia, agora voltou você tela cheia. Tá, e o compartilhamento de tela? Pelo menos para mim aqui ele não está aparecendo. Eu acho que você Não, precisará aqui, compartilhar novamente. eu vou interromper, então, Olha, aqui. ele está aparecendo sim, Jailson. Agora sumiu. Tá, eu aqui tinha dado algum probleminha, mas eu vou voltar aqui. Tá ok? Isso. Tá, então só para lembrar, não sei se quantos viram, aqui quando a gente falou dos 3 anos, tá? 2 do Antigo Testamento e 1 ano do Novo Testamento, beleza? Sendo 2 revistas por ano. E a gente termina, então, aqui com a turminha de 10 e 11 anos, os juniores. O nosso eixo norteador é a questão de doutrina aplicada e apologética. Vamos ver exemplos sobre isso. O que seria essa doutrina aplicada e apologética? Olha aqui. Nossa primeira revista foi As Marcas de Deus no Universo, que a gente trabalha a criação. Na questão da criação, a gente já teve uma pegada sobre fé e ciência. Eu estava no final de semana no sul de Minas, e foi muito interessante. Uma professora veio falar comigo, ela é de uma área, acho que é de humanas, alguma coisa, ela falou assim, poxa, eu tive que estudar até o ciclo da água, e foi muito bacana e tal, os alunos vendo, porque nós pegamos essa pegada mesmo, olha, quando a gente fala da criação, e de tudo que Deus, os conceitos todos que nós temos em ciências, tudo isso nasce de Deus. Então, por exemplo, quando você fala, né, a água tal, tem a evaporação e tal, tudo isso foi Deus que criou. Então, chega lá e fala, foi fulano de tal, não, foi Deus. E a gente vai mostrando isso, vai mostrando como que não existe esse super conflito. Não é bem assim. Então, é bem interessante, é bem apologético nesse ponto, e a gente termina falando da queda e redenção. Agora, o Tamo Junto, que é o que está sendo agora, vai ser lançado, já é sobre Pai Nosso e a armadura do cristão. O Tamo Junto é o relacionamento com Deus. Então, essa é uma questão ainda dentro dessa parte da teologia aplicada, né? Como nós vamos trabalhar bem esse conceito Pai Nosso, né? Como que a Bíblia foi formada, está tudo aqui. Depois nós vamos para o GPS, que é guiado pelo Senhor, que tem a ver com identidade e escolhas. A gente vê que as crianças, elas estão sendo, elas enfrentam questionamentos que até um tempo atrás você via em adolescentes, e agora são crianças. Então, muitas escolhas estão diante dela. Então, nós vamos trabalhar especificamente isso. E terminamos com Na Contramão, nós vamos falar sobre a questão de resolução de conflitos e o Sermão do Monte, né? Que é a ética do reino de Deus, ok? E uma coisa muito importante a gente ressaltar aqui é que o currículo, ele é cíclico, ou seja, se você pega lá os pequenininhos, 2 e 3 anos, eu fiz aquelas 4 revistas, a 5ª revista, na verdade, não tem, eu volto para a primeira. A criança, ela deve avançar, o professor, ele continua. E tudo bem continuar, viu, gente? Repetição não é problema, não. Alguns falam, mas eu já dei essa revista. Gente, olha só, você tem a oportunidade de
de ampliar, de aprofundar, né? O que você já deu é bem bacana. Então, a ideia é a criança avançar e o professor permanecer. O currículo é o mesmo. Por isso, aquilo que eu estava falando, né? A necessidade de adequar faixas etárias. Porque eu estava conversando com uma professora, ela falou assim, aqui é 6 e 7 anos, né? Divide de 2 em 2, assim, não vai ter uma fórmula mágica, uma equação que eu vou mandar e vocês vão resolver, não. Vai ser, assim, muito fosfato para queimar na cabeça para a gente conseguir, mas é importante, porque esses ciclos de estudo de 2 anos para os pequenos, de 3 anos para a cronologia bíblica dos menores, mais 3 anos para a cronologia bíblica dos maiores alfabetizados, e depois 2 anos dessa apologética. Como você vai fazer? Isso aqui, de novo, eu não tenho uma equação que poderia aplicar e dar resultado para todo mundo, mas é importante, de alguma forma, dar como é que eu vou usar, que a palavra me fugiu agora, é você adequar essa questão do currículo, né, para poder fechar, para que a criança não veja o que ela já viu, ou então que ela tenha que pegar a revista de uma outra turma que está aquém ou além da capacidade dela, ok? Isso não é fácil, mas é possível, ok? Alguém falou alguma coisa aqui? O Rafael Felício levantou a mão? Isso, você está me ouvindo, Márcia? Estou ouvindo. É a Amanda, a esposa do pastor Rafael. Aqui nós estamos numa congregação em Arthur Nogueira, né? E atualmente a gente tem uma necessidade de colocar os alunos de idades diferentes na mesma sala. Então, nós temos 2 aluninhos de 5 anos e 3 de 7 a 9. 9 ou 10, teve um que acabou de fazer 10. E aí a gente tem esse desafio de adequar esse material, né, toda essa cronologia, né, e o que eu queria saber, se tem como unir esses 2 materiais, por exemplo, você falou que de 4 até 9 é a mesma base, mais ou menos, né? É o mesmo. Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu anotei. Sim. É de 4 a 6 e de 7 a 9. Isso. Se seria a mesma história, se eu consigo comprar a revista do de 7 a 9 e adequar de 4 a 6, ou se a gente talvez até conversaria para tentar dividir realmente a classinha, mas nós temos poucas crianças, como eu falei, temos 2 de 5 e 3 de 7 a 9. Então, é bem pequeno, a gente não tem professor suficiente, então a gente acaba juntando. Então, nós temos esse desafio. Aí eu queria ver se você acha que daria para adequar, ou realmente é melhor a gente tentar dividir o time, porque nós temos agora 5 professores, né? Então, talvez seria interessante dividir o time, mas mesmo assim eu queria ver se teria alguma coisa aí para ajudar nesse sentido. Caso precise juntar em trabalhos novos, a gente às vezes tem 2, 3 crianças de idades diferentes. Então, esse é um desafio para as congregações. Sim. E como eu falei, né, não vai ter uma fórmula, porque vai depender de muitas igrejas, do perfil da igreja. Por exemplo, eu vou dar um treinamento agora no final de semana, que eu já recebi de antemão como que é a divisão de faixas etárias. Então, tem uma lá que é de 1 a 6, de 0 a 6, e de 7 a 11. Né? Então, já é a divisão deles, e eles vão ter que fazer essa matemática, mas eu posso dizer para você o seguinte: o que geralmente eu faço, quando eu tenho essa variedade, eu tento usar o material do aluno que seja para a maioria. No caso, para as crianças de 4 a 6 e de 7 a 9, talvez, eu nunca fiz isso, mas pelo que eu conheço do material, eu acho que é possível você dar a mesma lição e o aluno ter materiais diferentes, porque o tema é o mesmo, o texto bíblico é o mesmo. Então, o que ele vai fazer em casa, né, que a revista é para casa, né? E o professor teria a revista dos 2 para poder adequar uma atividade, alguma coisa, sabe? Então, é uma ideia. Mas eu incentivo você a separar. Porque, olha, nesses
nessas décadas de ministério, quando a gente separa, há uma grande probabilidade de crescer. Eu fui há um tempo atrás numa congregação que uma senhora, ela falou, ela só tinha uma criança de 2 anos, logo depois já eram crianças maiores, e essa criança ficava perdida, ela falou, vou começar com essa criança de 2 anos, em pouco tempo começaram a vir amiguinhos, e até de outras crianças, não amiguinho do menininho de 2 anos, e começou a crescer, então eu incentivo isso, tá joia? Não, obrigada, Márcia. Então vamos ver um pouquinho da revista, se você não conhece ainda o nosso material, tá ok? Então, essa aqui estão as capas, né, dos primeiros volumes, né, os segundos já estão na execução. E aqui, uma grande mudança, se você conhece o nosso material antigo, sabe que dessa idade, primeiros passos, firmando os passos, nós não tínhamos revista, nós tínhamos um material que era para formar um caderno, e agora não. Então, para os pequenos, 2 e 3 anos, cada lição tem 2 páginas só, você vai ter sempre todas as lições, você tem a primeira página de abertura, sempre uma coisa maior, né, que já mostra o que é. E ali nós temos um recado para os pais, que eles podem fazer para reforçar, o link do catecismo, o momento de família e tal. Com os 4 a 6 anos, já é uma lição maior, né, você já tem a contação ali, né, para o aluno, os pais poderem ler, ele não lê ainda, mas tem ali uma atividade mais motora, né? Enquanto dos pequenininhos, uma atividade mais básica, ok? E uma coisa importante, gente, revista do aluno é de casa para a igreja, não é para ficar na igreja, tá? Eu sei que muitas igrejas fazem o seguinte, mas os meninos eu compro, os meninos esquecem, perdem e tal, então eu deixo aqui porque é que eles fazem. Eu entendo isso. Porém, a gente tem que pensar na formação. Nós estamos formando. E isso é com relação à família. Então, e não é da noite para o dia, e não é com um semestre, nem é muitas vezes com 1 ano. É com várias ações para mostrar a essa família que esse material é para ser usado em casa, para ele poder discipular os seus filhos, auxiliar no discipulado dos filhos. Então, é muito importante. Claro que é muito mais fácil. Eu compro lá, tenho 7 alunos, aí eu compro 8 revistas, né, 9, para poder ter algum para visitante, e eu não tenho nem que me preocupar o que eu vou fazer de atividade, porque eu vou lá desenhar, ou então vou escrever. Não, gente. Até porque a aula vai ficar sempre assim, sempre fazendo aquelas mesmas atividades, por exemplo, os MQV Kids, ou Júnior e tal. Não é assim. É para o hábito, é para a formação da família e da criança. Eu entendo essa questão do investimento até financeiro, mas pensem que ações vocês podem fazer para que a família, eu vou até dar uma dica sobre isso, né? O que a gente fez aqui em São Mateus, né? Há alguns anos. Aqui, só para vocês verem um pouco da revista, né? Toda colorida, né? A nossa antiga era preto e branco. E um detalhe, gente, o MQV Júnior, a gente continua com a mesma forma que a gente usava antes, né? Cada dia tem uma ação para fazer. É uma coisa simples que seja, mas é para a criança já começar a ter a sua autonomia do seu momento com Deus, tá bom? E aqui é uma dica que eu deixo para vocês, que deu muito certo, foi uma das ações, porque quando nós chegamos aqui na igreja, lá na igreja de São Mateus, no Espírito Santo, as crianças deixavam sempre a revista, a gente começou a ver que ações nós podemos fazer. Uma delas foi essa sacolinha, essa mochila, sei lá o nome que você quiser dar. E olha que a minha igreja, gente, é uma igreja que não é uma igreja de recursos, não, muito pelo contrário. Ainda mais na época que a gente fez essas sacolinhas, a gente, nossa, era um bom sacrifício. Mas nós conseguimos tá com o nome da criança, né? E ali a sacola certinha para você colocar a revista, a Bíblia. E um detalhe, o pulo do gato aqui, hein, gente? Faça a campanha para um gancho, porque não adianta ter sacolinha, não. Tem que ter um gancho no quarto da criança, ou um lugar na casa para pôr sacolinha. Então, você incentiva, gente, né, faz sorteio de gancho, faz alguma coisa, porque você habitua a ter, né, aquela... você ter o local, né, porque também a sacolinha, né, a mochilinha pode se perder. Então, você vai auxiliando, tá? Porque a nossa ideia é que a revista do aluno seja esse trânsito, tá? Então, quando o aluno leva, o professor tem que ver a lição, né? Muitas vezes o seu auxiliar pode ali, né, ajudar nesse ponto, é preciso, tá? Também não é levar a lição e ninguém vê nada, tá?
E nós temos a revista do professor, não é colorida, minha gente, ela ficou preto e branco mesmo, mas ela tem algumas novidades. Uma delas é que a gente já coloca o visual que vai ser usado. Isso ajuda muito o professor, né? Que às vezes ele não está com o visual ali na hora, né? Então, quando fala, ele tem que ir lá ver na pasta o que é. Não, aqui já ajuda muito. E nós temos sempre uma reflexão, e muitas vezes a gente quer uma coisa que, né, vai ser maior, a gente tem um QR Code, tá ok? E temos um plano de aula completo, viu, gente? Nosso material tem um plano total, assim. Então, por exemplo, começa lá o texto bíblico, texto para memorização, atenção, isso aqui, gente, aqui vale a pena aí, ó, o pessoal da igreja, junta, ver por que a gente faz isso é muito necessário. Memorização das escrituras é uma disciplina espiritual excelente, não é mania, não, é algo importantíssimo no nosso desenvolvimento espiritual. Então, memorização. Temos a questão do objetivo, a lista de materiais, ou é bom saber, a gente diz alguma coisa sobre algum comentário bíblico que possa auxiliar, né? E depois vem a lição mesmo, né? E a gente sempre começa com uma ativação, é o que a gente chama ativação, ou seja, a gente quer ativar o aluno, né? Porque o aluno, ele está lá, não quer dizer que ele está pronto para te ouvir, não. Então, a gente tem esse momento que é de um acolhimento, né? Já prepara, ativa o aluno, né? E a gente tem, né, nesse momento também, por exemplo, a gente mostra plano de frequência, coisa para também incentivar o aluno a estar sempre ali. Esse Gênesis, livro dos começos, isso aqui é do MQV Kids. Esse card dos animais fantásticos, a criança chega, ela ganha um card, né? E ela vai ter ali um mostruáriozinho para ela ir colocando seus cards, né? Os animais fantásticos, é bem, bem bacana isso aqui. E tem outros, tá? Também dos pequenos. Então, sempre temos isso. E temos também alguma coisa para a criança fazer. Mas não é, gente, para ser o lúdico. Não é o lúdico pelo lúdico, tá? É algo que vai mostrar, né, vai preparar para o ensino, vai mostrar algo importante que vai ser trabalhado. Então, de novo, não é uma simples brincadeira para ser legal. Não. É algo que vai realmente auxiliar. Então, tem vários, né? Umas brincadeiras, ilusão de ótica. Esse aqui é dos pequenininhos, né, noite e dia, né, para começar o movimento. E a gente sabe que a criança pequena precisa do movimento também, faz parte do seu, para o seu aprendizado, né. Esse da mochila aqui, eu lembro que é quando o pessoal vai sair do Egito, né, então você prepara a criança, sobre essa questão de, né, preparar as coisas, então você já ativa a criança nesse sentido, ok? Aí depois da ativação, você tem a exposição, que é lógico, né? Você vai ali, tá? É o conteúdo maior, e a gente incentiva, galera, não é para usar revista na mão, é para usar a Bíblia. Nós estamos ensinando a Bíblia. A revista, ela fica em casa, a revista do professor, a do aluno vai para lá. Mas a do professor fica em casa. Você estudou, e você só vai levar lá para a igreja de novo quando você for devolver o material para a superintendência, tá ok? Faz o roteiro. Se você, né, tá que nem eu, tá precisando de roteirinhos assim, você faz lá a sua colinha, coloca na Bíblia, mas segure a Bíblia, porque a criança tem que ver isso, que você realmente está usando a palavra, você está ensinando a palavra. E para esse momento de exposição, a gente tem os recursos visuais. Todo o nosso material vem com uma sacola com 38 pranchas. E aí você tem cenas, você tem, por exemplo, coisa que você pode montar, né? Esse dado aqui ficou muito bonitinho, que é da história de José. Você tem cenas que você vai montando, né? Essa aqui dos peixes, é dos pequenininhos, né? Peixes e as aves, né? O segundo e o quinto dia da criação, Babel. Esse aqui ficou um xodózinho, gente. Essa marca aqui, né? Você coloca um colchete, e aí você pode girar, né? Ficou muito, muito bonitinho. Tem também a armação aqui do tabernáculo, tem mapa também. Tá, tem esse aqui que eu gosto muito, que é você mexe os personagens. O Moisés fica com a mão para cima, com a mão para baixo, aí você também movimenta os exércitos, né? Os amalequitas e os israelitas. E aqui o mapa, gente, eu fiquei muito fã desse mapa. Olha o detalhe dele, perceba o nome dos países. A gente viu com a equipe, assim, olha, vamos colocar os países atuais, porém as cidades da época, só para eles terem ideia, olha, gente, isso aqui aconteceu, está lá naquele lugar. E à medida que a criança vai aprendendo, cada lição, ela vai colocando, né, os personagens ali, ó. A gente não sabe exatamente, é no Jardim do Éden, né, os nomes dos rios podem até ser mais ou menos outros, mas
Tudo indica que por ali, ó, o Monte Ararat lá com a arca, né? Abraão, que é a região lá do Ur dos Caldeus, e por aí vai. Depois a gente termina com a aplicação, lembra que a gente falou, né? Aplicação seja pessoal, social, eclesiástica, familiar. E lembrando que sempre a aplicação vai ter a ver com os nossos objetivos, né? E depois a gente tem a memorização, ou seja, o que disso aqui eu posso guardar na minha mente, né? Para que o Espírito Santo possa trabalhar na minha vida, porque é isso que é memorização. Aí nós sempre a gente dá um recurso, seja visual, seja de gesto, seja brincadeira, sempre te dá alguma coisa para auxiliar nessa memorização, tá? E a fixação, que pode ser uma arte, pode ser uma brincadeira também de revisão, né? Com os pequenininhos, o pessoal perguntou, Márcia, agora vocês não tem mais aquele bloco com as atividades? Não. Você, às vezes, vai ter você pode baixar do nosso blog lá alguma coisa para você copiar, xerocar para fazer com as crianças, mas outras vezes não. Pode ser uma massa, pode ser... É claro que você percebeu que esse desenho que tem ali, o Senhor está comigo, não temerei, você viu de cara que é Moisés no cesto, né, gente? Tá na cara, né? Você percebeu logo. Como diz um amigo meu, estou vendo até Moisés chorando ali no cesto, né, gente? Então, é ali. Então, é com pintura de dedo, assim como essa colagem em pintura de dedo da ovelha. Então, a gente está também trabalhando mais do que o papel de desenho e colorir ou colar essas coisas, ok? Aqui são outras, né? A minha igreja fez semana passada a gente chama Baragandã, que é essa que nós fizemos o arco-íris, para a criança fazer as cores do arco-íris e fazer um brinquedo com ela, né? Aqui são os 10 mandamentos dos maiores, ficou bem bacaninha também. E a gente, no final, como toda lição, conclui. É rapidinho, tá? Né? Esse aqui, o que a história, né? O que essa lição nos diz, é isso aqui. E muitas vezes você pode pedir para a criança também completar o que fixou para ela, né? O que foi dado ali que ela reteve. E a gente sempre tem uma dica de vídeo, dica de livro, né? A gente sempre dá uma dica para o professor, beleza? E, além dos recursos visuais, nós temos também recursos digitais. Um deles é música. Em todas as plataformas, gente, nós temos 5 músicas inéditas para os pequenos, com música que fala sobre o catecismo, daquele livrinho, né? Do meu Catecismo de Doutrina Cristã. É só você procurar Primeiros Passos, que é o nome da revista, e o nome do nosso compositor, Zilbinho de Paula. E dica, se você também for no Zilbinho de Paula e procurar Crianças Adoram a Deus, você vai ter 22 músicas, a gente usa para culto com as crianças, mas você pode usar em vários momentos, no lar, em momentos da escola dominical, é muito massa. Então, fica aí, e é lindo. Você encontra no Deezer, no Spotify, no iCloud, no YouTube. É só procurar Primeiros Passos de Zilbinho de Paula, ou também Crianças Adoram a Deus, Zilbinho de Paula. Beleza? Lembrando, o nosso material agora é semestral. Não são mais 4 revistas no ano, mas são 2 revistas no ano só. Aí eu já ouço aqueles tesoureiros da igreja dizendo amém lá no fundo, né, minha gente? Só 2 compras por ano. Aí, e é interessante que esse semestre é para acompanhar o ano letivo das crianças, tá? No escolar, o ano letivo escolar. Então, a gente começa geralmente em fevereiro, dá aquela paradinha em julho, né, alguns recessos, depois também já em dezembro a gente dá um recessozinho, e vocês vão ver que tem lição para tudo. Olha só como que foi pensado. Nossa revista tem 19 lições, gente. Então, é 38, mas são 52 domingos. Como é que fica, né? Aí, olha só, que bênção, gente. Olha, você tem tanta coisa que está sendo disponibilizada de graça. Isso é uma bênção, isso é uma alegria para mim também, sabe? Ao longo do ano serão disponibilizadas gratuitamente lições para datas comemorativas e recessos escolares. Então, a gente já teve do Carnaval, vai ser lançada essa semana da Páscoa. Em julho, nós vamos ter 3 lições para... eu tenho até um slide para isso, peraí. Já teve fevereiro o Carnaval, março e agora é a Páscoa, julho, 3 lições do recesso, 3 domingos que você pode juntar as crianças, porque muita igreja junta. Você pode juntar, mas também você vai ter um roteiro que você pode adaptar para os maiores e para os menores. Em outubro vai ter lição especial para a Reforma Protestante, em dezembro vai ter lições especiais sobre Jesus, tá?
Aí já dou o gancho, né? 2025 já vai ter lições para janeiro também, beleza? Então você vai ter ao longo do ano sempre, tá? Em média, 2 semanas, a gente quer ver se consegue até antecipar. Em média, 2 semanas antes da data escolhida, a gente já vai disponibilizar gratuitamente. Agora, o pessoal pergunta, mas vocês vão mandar? Nós não vamos mandar. Está lá no nosso blog, nós vamos divulgar nas nossas redes sociais. Vocês precisam ficar atentos a isso, ok? Então é isso, minha gente. Foi uma maratona aqui. Esse é o nosso Cultura Cristã Kids. E aqui, nesses QR Codes, você tem um PDF que tem a amostra de uma lição, professor e aluno de cada. Você tem aquele arquivo da linha do tempo, tem no nosso blog, mas está aqui também, se você quiser. E nós temos o PDF dessa apresentação. Se você pegar só o PDF da apresentação, você vai ter logo esses 2 PDFs no canto, né? Então, fica aí, vou deixar aqui aberto. Eu sei, se você está usando o celular, não vai ser tão fácil. Então, faz um print disso aqui, você que está usando o celular. Aí você depois coloca em em outro celular ou algum jeito aí você faz, beleza? Vou deixar um tempinho, estou vendo o pessoal aqui indo atrás de algumas coisas para fazer esse print. Mas enquanto tá isso aí, eu já passo para o reverendo Jailson, e a gente vê essa questão das perguntas e observações. Ok. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando aí o nosso treinamento, aqueles que estão aqui na sala, aqueles que estão no YouTube através aí do nosso link. Temos gente aqui, só para vocês terem uma ideia, desde Medellín, na Colômbia. Então é uma live internacional aqui, o nosso treinamento é internacional. Então fica aí a nossa gratidão para todos aqueles que estão participando, né? Quando a gente viu o material, falei com o superintendente da nossa igreja, que eu falei, olha, eu conheço a Márcia, eu vou pedir a ela para nos ajudar, dando uma visão geral do material, tirando dúvidas. E aí, como na nossa igreja a gente tem um princípio, que é o princípio do transbordamento, aquilo que a gente faz, não faz só para a gente, se for possível transbordar, a gente faz. Então, isso nos levou, então, falar com o presidente do Sínodos e aí poder abrir também para outros pastores e outra liderança. Então, agradeço mais uma vez a Márcia e a todos. Enquanto você formula e pensa na sua pergunta, eu queria apenas, enquanto você pensa aí e formula para você participar, queria apenas lembrar vocês aí da importância do que a Márcia falou agora, do nosso material ter uma estrutura curricular. Então, não é apenas revistas aleatórias, com temas aleatórios, tem toda uma sequência, e você entender isso, reunir a sua liderança do departamento infantil para compreender toda essa estrutura e fazer a devida aplicação dessa estrutura é extremamente importante para a formação integral da criança. Então, pensar a longo prazo é uma coisa extremamente importante. Eu sei que nem sempre nós, pastores, temos o privilégio de termos um ministério longo em uma única igreja local, mas é extremamente importante você entender essa formação integral. Aqui a gente sempre pensou a longo prazo, a nossa escola dominical para adultos é um currículo de 10 anos, de 10 anos de formação, passando por todas as áreas, exatamente por pensar esse aspecto a longo prazo. Então, essa informação muito importante que às vezes passa desapercebido. A gente pensa que compra qualquer revista e sem entender essa conexão. É extremamente importante que você, inclusive, olhe para o currículo como um todo, tá? Então, a nossa igreja, a gente chegou a uma época a comprar várias revistas para não ter risco de faltar, né? Acho que não vai faltar não, né, Márcia? Não, se Deus quiser. Ok. Então, enquanto você formula a sua pergunta, eu queria que a Márcia falasse rapidamente. Primeiro, Márcia, onde pode te encontrar aí as suas redes sociais? Eu tenho Instagram, tenho Facebook, embora seja, assim, muito ausente no Facebook. É meu nome, Márcia Barbucci. Ok. E aí, Márcia, eu sei que sua agenda é lotada, mas eu vou aproveitar aqui esse momento para dizer assim, se alguém quiser tentar te levar aí na igreja para um treinamento, como é que faz?
Para 2026, eu imagino. Olha, pode enviar, eu até saiu um vídeo na editora, eu falando para mandar lá para a editora, mas o pessoal da editora está mandando para mim, então pode ser direto. O meu e-mail é barbute, com 2 T's e I no final, tudo junto, barbutemarcia@gmail.com. Aí você manda para mim, coloca na parte de assunto treinamento, já coloca isso, porque isso já me ajuda, né? E de imediato eu envio para você algumas coisas que precisa pensar sobre como vamos fazer, e se pode ser online, não, coisas assim. Então, manda barbutemarcia@gmail.com. Ok. Última informação aqui para abrirmos para perguntas. A nossa editora, ela faz um congresso anual. Uhum. Eu queria que você falasse aí rapidamente desse congresso. A gente está no interior, mas não tão distante da capital. Isso. Para vocês em Limeira não é bem fácil. Nós vamos ter esse ano nos dias 13 a 15 de setembro, em São Paulo, lá no Mackenzie, 13 a 15 de setembro, nosso Congresso Cultura Cristã. Nós vamos ter, inclusive, eu vou dar uma oficina sobre o currículo, nós vamos ter também oficinas nessa área infantil, o ensino para crianças, o ensino para juniores, né, com as nossas autoras e autores, vai ser bem bacana. Ok. Então, dê esse tempinho aí para você pensar na sua pergunta, e agora eu queria abrir aí para perguntas. Se você tem alguma pergunta, levanta a mão aí, abre o microfone e pode fazê-la, por gentileza. Não teremos nenhuma pergunta? Poderia encaminhar no chat o endereço do e-mail? Ok, vamos lá. Boa ideia. barbutemarcia@gmail.com. Ok. O reverendo Jair está... Lembrar de colocar no assunto treinamento. Okay? Ok, o reverendo Jair está me lembrando aqui. No YouTube, tem alguém que tem alguma pergunta? Pode digitar aí que eu faço aqui. Não sei se tem alguém no YouTube aí que quer fazer alguma pergunta. Bem, aqui no YouTube parece que não vai surgir nenhuma. Aqui na nossa live eu acho que o pessoal está bem tímido. Ok. Então eu queria fazer apenas uma pergunta, não vou perder essa oportunidade aqui. Márcia, como que surgiu a necessidade dessa reestruturação, sobretudo no que diz respeito a uma abordagem que pudesse ter essa ênfase maior na história da redenção, né? Sobretudo na pessoa de Cristo. Você trabalha com criança há bastante tempo, e sabe que, de modo geral, as revistas têm mais esse caráter moralista, como você disse, né? E graças a Deus, a nossa editora tem trabalhado já há algum tempo nesse tema. E como é que foi que isso aconteceu? Olha, foi a partir de estudos mesmo, sabe? Graças a Deus, a nossa editora é muito preocupada em fornecer excelentes livros. Então, por exemplo, quando começamos com a abordagem cristocêntrica com o próprio Greidanos, né, e muitos outros, né, o Chappell, esse pessoal, então nós vimos, opa, nós estamos com esse material e não está coerente com aquilo que nós temos feito com as crianças.
né? Então, foi um processo de entendimento, sabe, reverendo? A gente foi vendo que precisávamos adequar de acordo com o que a gente estava estudando. Porque se a gente pensar, há alguns anos, né, bons anos atrás, nós nem tínhamos ainda esses materiais. Então, foi pelo estudo mesmo e a gente foi vendo, não, precisamos adequar, e fomos estudar, daí veio também, né, o livro do texto primeiro, da Brancuro Vila, e estudando, tivemos uma equipe também no Jumper, que foi muito bacana, o pessoal do GTEC, né, nós começamos antes, né, desde 2018, a gente já começou com a equipe lá na editora, em 2019 tivemos uma equipe bem bacana, e estudando e vendo essa necessidade. Foi uma coisa bem orgânica, sabe? Ok. Gente, alguém tem aí alguma pergunta a mais? O Eugênio colocou, gostei da orientação de dar aula com a Bíblia nas mãos. O Jailson, o Luana levantou a mão. Desculpa, eu não... Ah, sim, Luana. Sim, Luana, pode fazer a sua pergunta, por gentileza. Márcia, boa noite. Boa São noite. duas perguntas, na verdade. A primeira, pelo que eu entendi, então, o novo currículo está montado, porém, no momento, nós temos disponível no site apenas a primeira etapa para cada faixa etária, é isso? Isso. E a cada semestre, a cada período, vão ser disponibilizados os demais. Exato, é isso mesmo. Ah, legal. Na nossa igreja, nós temos uma turminha que já está usando o material nesse primeiro semestre. E aí a gente ficou nessa dúvida quando o segundo seria lançado. E a minha Se segunda Deus permitir, em maio para junho, porque nós temos o próximo, né? As próximas aulas seriam começo de agosto. Então, vai dar tempo hábil, né? Até início de junho de ter. E a outra pergunta é sobre a reestruturação da faixa etária. A gente tem conversado bastante sobre isso na igreja, e eu fiquei um pouco em dúvida quando você falou sobre 3 anos, né? A necessidade da gente percorrer toda essa cronologia em 3 anos. E aí, quando eu olho aqui para a primeira etapa, né, de 2 e 3 anos, e lá no final o MQV Júnior, né, que seriam crianças de 10 e 11. Então, como casar tudo isso? Dá certinho? Pensando que eu tenho crianças que ficarão 3 anos numa turma, e no final, mesmo com 2 anos, elas seguem lá para os adolescentes. Sim, porque o currículo, ele é adaptado para percorrer esse tempo que a criança vai ficar. Então, 3 anos é para o currículo cronológico. Então, em 3 anos, ela é o tempo hábil da criança ver de Gênesis a Apocalipse. Num primeiro momento, de uma forma mais para a criança conhecendo nesse primeiro contato, que é de 4 a 6, e depois de 7 a 9, de novo, né, 3 anos, 7, 8 e 9, a criança vai ter de uma forma mais aprofundada. Então, depois, ela vai ter 2 anos para ter, não mais a cronologia já terminou. Aí, agora, nós vamos para aplicação e defesa da fé em 4 revistas que pegam 2 anos. Ah, perfeito. Agora eu compreendi. Obrigada. E a mesma coisa, Luana, lá no início também, a gente dá a base em 2 anos, né? A base em 2 anos, cronologia 3, né? 3 anos, 4 a 6, 7 a 9, e depois pegamos esses 2 anos para dar esse arremate com os meninos. Perfeito. Obrigada. Joia. Gente, mais alguma pergunta? Muito bem. Está tudo bem esclarecido. Eu acho que ficou muito bem claro. Essa é a razão pela qual nós não temos nenhuma pergunta. Bem, então a gente vai caminhar para o nosso encerramento. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a Márcia por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco nessa noite. Muito obrigado mais uma vez, Márcia. Que Deus continue abençoando a sua vida, te usando aí nesse ministério, na nossa editora, abençoando sua vida e toda a sua família, tá bom?
Nós tivemos aqui 93 pessoas que se inscreveram na nossa página lá do evento, e agora nós vamos fazer o sorteio, então, do livro, tá bom? E aí eu vou pedir para a Márcia falar, por gentileza, algum número entre os números 1 e 93. 89, o ano que eu casei. Pronto, 89. É uma Thalita, mas não é a Thalita. Acho que não é a Thalita Minha Ovelha. A Thalita Minha Ovelha era 88. Thalita Defender. Então, a gente vai entrar em contato. Eu acho que tem aqui, deve ter o e-mail dela, provavelmente no nosso cadastro. Então, Thalita, se você tiver até aí em algum lugar, já pode já se identificar aí, tá bom? Ou no YouTube, ou em algum lugar, tá bom? Então, nós vamos fazer esse livro chegar aí na Thalita, tá bom? Então, nós vamos encerrar a nossa live, o nosso treinamento nessa noite. E eu vou pedir o reverendo Jair. Tá por aí, reverendo Jair? Estou aqui, sim. Então, o reverendo Jair vai fazer uma oração. Logo depois nós estaremos, então, encerrando o nosso treinamento. E, mais uma vez, obrigado a todos e principalmente a Márcia por aceitar o nosso convite. Senhor, graças te damos pelo privilégio, ó Pai, de aprender mais, ó Pai, como cuidar do teu rebanho, Senhor, dessas nossas primeiras ovelhas, ó Pai, que são as crianças, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela disposição da Márcia em trazer, ó Pai, esclarecimentos, ó Pai, desse novo material que já está sendo utilizado, ó Pai, por muitas igrejas. Abençoe e capacite-nos, ó Pai, como professores dessas crianças, ó Deus, que possamos levá-las a Cristo, que possamos ajudá-las, ó Deus, a crescer e a amadurecer, ó Pai, a semelhança de Cristo. Abençoe a Igreja Presbiteriana Aliança, o Jailson, toda a liderança pela promoção desse evento, ó Deus. Continue nos guiando, nos dando direção, ó Pai, que possamos crescer cada vez mais para servir o Teu reino, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Pai, por todos que estão aqui. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Deus abençoe todos vocês. Boa noite. Deus abençoe. Parabéns pelo excelente trabalho, reverendo Jailson. Jesus abençoe a sua igreja e a todos nós. Amém. Deus abençoe. Obrigada, Márcia. Valeu, gente, muito obrigada, reverendo Jailson, pelo convite. Obrigada, pessoal. E qualquer coisa, tem um e-mail, pode entrar em contato. Tá joia? Uma boa noite, Deus nos abençoe. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Márcia. Tchau. Boa noite, tchau. Deus abençoe. Queria ter falado com ela. Oi, Márcia, que saudade, quanto tempo.